Resgatei minha esposa do ex e criei a filha deles como se fosse minha, mas agora minha enteada vai se casar e escolheu seu rico pai biológico para levar ela ao altar em vez de mim. Isto é sobre minha filha Gabriela, mas preciso explicar nossa dinâmica familiar antes de chegar ao motivo por trás de eu fazer este post. Eu tenho 54 anos e me casei com minha esposa Júlia, de 49 anos, há 20 anos. Ela era minha colega de trabalho, e eu a conhecia há algum tempo. Ela é honestamente uma ótima pessoa e fez questão de falar com todos da equipe, mesmo enfrentando muitas batalhas sozinha. Todos nós sabíamos que ela era casada, e ela nunca nos contou muito sobre seu marido ou sua vida familiar, e nunca lhe fizemos perguntas. Acho que deveria, porque então eu poderia ter poupado ela de pelo menos mais alguns anos de tortura. O motivo pelo qual me casei pode não parecer certo para muitos de vocês hoje, mas 2 décadas atrás, eu fiz exatamente o que qualquer homem honrado teria feito. O problema é que Júlia já tinha sido casada antes. Não vou entrar em detalhes de tudo, mas ela se casou muito jovem, e o casamento foi um desastre. Ainda me lembro do dia em que tudo aconteceu. Ela chegou um pouco atrasada no trabalho naquele dia, e eu fui o primeiro a conhecer ela. Ela parecia abatida, e eu podia dizer que ela estava machucada. Ela estava tentando evitar todo mundo, mas eu fiz questão de falar com ela e fazer ela se abrir. Ela finalmente me disse que estava vivendo em um casamento abusivo por um longo tempo. O marido dela era um bêbado babaca, e ele costumava abusar dela tanto física quanto financeiramente. Eu me senti horrível por ela, e eu podia sentir a raiva crescendo dentro de mim. Eu perguntei a ela por que ela não tinha deixado o marido. Vamos chamar ele de João. Ela disse que tinha uma filha para criar e, com apenas sua renda, não havia como dar uma vida boa para sua filha. Eu disse a ela que ela sempre poderia pedir o divórcio e que ele teria que pagar pensão alimentícia, no mínimo, mas ela disse que não tinha dinheiro nem para as custas judiciais e começou a chorar. Ver ela chorar daquele jeito quebrou algo dentro de mim, e foi aí que decidi que tinha que tirar ela daquela rotina. Nas semanas seguintes, nós traçamos seu plano de fuga, e logo depois, eu a pedi em casamento. Eu não a amava quando me casei com ela, admito, e ela também não me amava. Nós apenas demos o passo para tornar a vida mais fácil, mas tem sido, de longe, a melhor decisão da minha vida. Porque agora, 20 anos depois, não consigo nem pensar em uma vida sem ela. Eu amo minha esposa mais do que qualquer outra coisa no mundo, e sei que ela sente o mesmo por mim. O casamento anterior dela é apenas um monte de memórias ruins para todos nós agora, e me sinto honrado por ter sido o homem que a fez feliz novamente. A única coisa boa que saiu do primeiro casamento dela foi o nascimento da Jéssica, que não é minha filha biologicamente, mas eu a criei como se fosse minha, e a considero minha própria filha. Sempre me senti assim, e ainda me sinto. Tanto Júlia quanto eu decidimos que não contaríamos a Jéssica sobre a pessoa que João era. Ela tinha 5 anos quando Júlia e eu nos casamos, então ela sabia que eu não era seu pai. Mas ela era uma criança naquela época, então era mais fácil criar laços com ela. De acordo com o acordo de custódia, João poderia ficar com ela nos fins de semana, mas depois dos primeiros meses, isso parou. Jéssica costumava perguntar por ele, e nunca sabíamos o que dizer. Júlia teve que praticamente implorar para João pelo menos vir e encontrar ela uma vez por semana. Precisávamos conversar muito para ele concordar. Então João costumava vir aos sábados, levar Jéssica para sair à noite e deixar ela de volta depois do jantar. Não era muito, mas pelo menos era alguma coisa. No entanto, isso durou pouco. Quando Jéssica fez 6 anos, até isso parou. O pagamento parou. João simplesmente ficou completamente sem contato. Foi muito mais tarde que descobrimos que ele tinha arranjado uma namorada, e essa era sua desculpa para deixar de ser pai. Foi difícil explicar sua ausência para Jéssica, mas ela se acostumou com isso em algum momento. Naquela época, ela e eu tínhamos criado um vínculo, e eu não queria nada mais do que ser um bom pai para ela. Eu ia a todas as funções escolares dela, levava as amigas dela para brincar. Pode parecer presunçoso, mas eu era mais prático do que Júlia. E eu não fiz isso só para facilitar para Júlia, eu fiz porque eu queria ser pai da Jéssica. Um dia, aleatoriamente, ela começou a me chamar de pai.
Aquele foi o dia mais feliz da minha vida, e eu senti que tinha conquistado tudo o que eu queria da vida. O sentimento ainda é inigualável até hoje. Jéssica era e é minha filha em todos os sentidos da palavra. Nunca a vi como enteada. Sempre tive a impressão de que o sentimento era mútuo, que ela me via como um pai, e não como um padrasto, mas agora não tenho tanta certeza sobre isso. Júlia e eu temos uma vida decente, e demos uma vida boa para Jéssica também. Não era nada extravagante, mas também não nos faltavam coisas. Saíamos algumas vezes por mês como uma família, saíamos de férias e fazíamos todas as coisas que uma família normal de classe média faria. Júlia nunca reclamou, e nem Jéssica. No entanto, as coisas mudaram quando Jéssica fez 16 anos. Fazia 11 anos desde o divórcio de João e Júlia e 10 desde que ele a viu pela última vez. Ele entrou em contato comigo e disse que queria se desculpar com Jéssica por ser um pai ausente e que queria consertar as coisas com ela. Fiquei preocupado com isso desde o começo porque João era um babaca abusivo e não confiável, e eu não queria minha filha perto dele. Mas, aparentemente, ele tinha se recomposto. Dissemos a ele que estávamos bem com apenas visitas supervisionadas por um tempo, e depois veríamos. Levamos Jéssica para conhecer ele, e o primeiro encontro foi surpreendentemente bom. João estava se comportando da melhor forma possível. Jéssica estava surpreendentemente calma e lidou com toda a situação com muita maturidade. Mas como Jéssica não se importava em se encontrar com João de vez em quando, nós também estávamos bem com isso. O problema é que João tinha ganhado muito dinheiro até aquele ponto. Ele tinha investido e negociado muito, então sua riqueza cresceu exponencialmente, e ele costumava compensar sua década de ausência com presentes e coisas extravagantes que eu não podia pagar. Isso me fez sentir mal porque eu sabia que nunca poderia dar a minha filha o que João estava dando a ela, mas no final do dia, Jéssica estava feliz, e isso era o que importava para mim. No entanto, não percebemos que de alguma forma tudo isso estava influenciando Jéssica mal. Ela começou a mostrar sinais de que preferia seu João a mim porque ela valorizava mais as coisas materialistas que ganhava de presente do que a vida cotidiana que compartilhávamos juntos. Inicialmente, deixei passar porque ela era uma criança, e qualquer criança amaria seus brinquedos novos e brilhantes mais do que coisas do dia a dia. O que eu não percebi, no entanto, foi que isso estava se tornando parte de sua personalidade, e que isso continuaria na vida adulta. Quando ela fez 18 anos, ela me disse que queria ser cabeleireira, então a matriculei em um curso nessa área. Ela trabalhou muito duro, e eu tinha muito orgulho dela. Ela se formou e começou a trabalhar muito cedo. Desde então, ela começou a me evitar. No começo, não achei que fosse isso. Eu achava que ela estava se mantendo ocupada, e respeitei isso. Ela estava começando o trabalho, e os primeiros meses podem ser difíceis, então dei uma folga para ela. Eu sentia falta dela, sentia falta de nós dois saindo juntos, mas não expressei isso a ela porque não queria que ela se sentisse culpada. Ela era uma pessoa independente e tinha todo o direito de viver uma vida boa. Mas, gradualmente, comecei a perceber que ela estava deliberadamente criando uma distância entre nós. Tentei entrar em contato algumas vezes e até perguntei se eu tinha feito algo errado, mas ela nunca me contou nada. Não éramos estranhos, mas também não éramos muito próximos. Acho que isso faz parte do crescimento. Você se afasta dos seus pais. Isso só me machucou muito porque ela era nossa única filha. E esse tratamento não era restrito apenas a mim. Ela até se distanciou um pouco de Júlia, mas não estava tão preocupada com isso quanto eu. Não pressionamos porque não queríamos que ela tivesse qualquer ressentimento ou reclamação em relação a mim. Ela era minha única prioridade, e eu estava feliz com a forma como minha vida estava. Nosso dever para com nossa filha era muito mais importante para nós do que o vazio que sentíamos. Durante todo esse tempo, eu não sabia que ela estava de volta ao contato com João e estava escolhendo passar um tempo com ele em vez de voltar para casa. Eu descobri mais tarde que todo o tempo em que ela não podia voltar para casa, ela estaria saindo e relaxando com sua mãe. Bem, Jéssica tem 25 anos agora, e ela se casou há 2 dias. Nos dias que antecederam o casamento, muito drama aconteceu, e eu agi de uma forma que não era nada característica minha.
Algumas semanas antes do casamento, o casamento é todo pago por Jéssica e seu marido Marcos. Jéssica me disse que, embora eu fosse uma parte muito importante do casamento, ela não queria fazer a coisa de andar comigo para o altar. Isso me machucou muito porque eu estava esperando por esse momento a minha vida toda. Eu não tinha outros filhos, muito menos filhas, então eu meio que queria isso. Tentei não reagir mal e apenas perguntei a ela por que ela queria remover isso do casamento dela, e ela me disse que sentia que essa era uma tradição muito patriarcal e que ela não acreditava nisso. Eu disse a ela que respeitava seus desejos e que estaria lá para ela em qualquer posição que ela quisesse que eu estivesse. 2 dias depois, para meu horror absoluto, descobri que, de fato, haveria uma coisa de andar pelo altar, mas não comigo, mas com seu pai biológico. O cara que abusou de sua mãe estava levando ela até o altar. Eu não deveria descobrir. Foi um deslize acidental de Marcos, mas o estrago já estava feito. Perguntei a Jéssica se isso era verdade, mas ela negou. Continuei a importunar ela, e ela finalmente admitiu que sim, ela tinha pedido a João para levar ela até o altar porque ele não era um pedaço de lixo de classe média como eu. Acho que nunca me senti tão mal quanto naquele momento. O fato de ela ter escolhido João em vez de mim foi doloroso, mas a razão por trás disso foi algo que acho que vai me assombrar para sempre. Marcos tentou se culpar porque até ele percebeu que ela tinha dito muito. Ele me chamou de lado e me disse que sua família era um bando de puritanos e que foi só para se assimilar a eles que Jéssica pediu a João para levar ela ao altar, mas eu estava farto. Agradeci a Marcos por ficar do lado dela, mas também disse a ele que não iria ao casamento. Ele disse que isso machucaria muito Jéssica porque ela me ama, mas eu disse que não aguentaria mais ser desrespeitado por ela. Acho que Marcos entendeu de onde eu estava vindo e não me pediu para ceder ou mudar de ideia. Acho que virei uma garrafa inteira de uísque naquela noite. Eu estava miserável e não me lembro muito do que aconteceu. Obviamente contei tudo a Júlia, mas pedi para ela me dar um pouco de espaço, e não sei o que ela fez. Bloqueei Jéssica de todos os lugares e disse a ela que não havia mais relacionamento entre mim e ela de agora em diante. Não sei se ela respondeu a isso, e nem tenho coragem de desbloquear e verificar porque sinto que ela não me ama nem um pouco, e não importa para ela que eu não faça parte da vida dela. Foi a última vez que falei com ela. Ela se casou ontem. Eu não fui, obviamente, mas recebi uma ligação dela de manhã cedo, e ela estava histérica. Ela ligou do telefone da amiga, que é como eu conseguia falar com ela. Ela estava soluçando continuamente na ligação, e levei muito tempo para entender o que ela estava dizendo. Ela continuou dizendo que sua mãe tinha dito a ela que nem ela iria ao casamento e ela nunca pensou que acabaria sendo tão ruim. Eu não disse nada. Ela disse que tinha estragado tudo e que precisava de mim lá para salvar a situação. Perguntei a ela o que tinha acontecido, e ela me disse que João apareceu bêbado e que ele estava interagindo com os pais de Marcos. Agora, o problema é que a família de Marcos é muito recatada e correta e eles não apreciam nenhum tipo de comportamento grosseiro. Aparentemente, essa foi a razão pela qual não me deixaram levar ela até o altar porque eu não era sofisticado o suficiente. De qualquer forma, então João chegou bêbado e fez uma cena enorme, e isso levou a uma situação em que os pais de Marcos estão dizendo que não irão ao casamento. Jéssica tentou me dizer o que exatamente ele tinha feito entre soluços, mas eu não conseguia entender ela, e francamente não estava muito interessado. Ela tinha me machucado além do reparo, e eu tinha que fazer isso. Eu tinha que impor meus limites. Eu não podia deixar que ela pisasse em mim. Eu tinha feito tudo o que podia por ela. Eu tinha vivido minha vida inteira tentando fazer a dela melhor, e ela só me via como algo para usar e sentir nojo e vergonha. Não aguento mais. Quando eu disse a ela que não a ajudaria, ela começou a gritar no telefone, me dizendo que se eu não a salvasse dessa vez, eu não seria pai dela, e eu apenas respondi que achava que não era seu pai de qualquer maneira, dada a forma como ela tem me tratado, e desliguei a ligação. Ela me ligou novamente do mesmo número 15 minutos depois, mas eu não respondi a ela. Eu estava chorando. Não me lembro da última vez que chorei tanto. Eu queria tanto estar lá para minha garota, mas ela tirou meu coração do peito e pisoteou como se não fosse nada. E meu amor próprio não permitiu mais. Mas agora,
Estou sentindo que talvez eu tenha sido muito duro com ela. Eu deveria ter ido. Não sei o que aconteceu. Não procurei ninguém, e Jéssica também não procurou por mim. Acho que talvez eu estivesse errado por abandonar ela quando ela precisava de mim. Estou tão confuso, e agora não sei o que fazer e como consertar as coisas. Atualização 1. Tenho mais detalhes sobre a festa de casamento. Durante o casamento, em um estado de embriaguez, João começou a flertar com a mãe de Marcos na frente do pai de Marcos. Aparentemente foi muito embaraçoso, e ele estava praticamente se jogando em cima dela. No começo, todos tentaram ignorar, mas então a situação saiu do controle bem rápido. Marcos veio para salvar a situação, e ele teve que fisicamente tirar João do casaco do pai de Marcos. Ele estava bêbado e literalmente caiu nele. Ele acabou gritando a plenos pulmões e continuou dizendo a Marcos para deixar ele ir. Ele também estava envergonhado e continuou se desculpando, mas uma cena enorme já havia sido criada naquele momento. Foi quando Jéssica entrou, mas não foi só isso. O pai de Marcos e João começaram a brigar. João acusou o pai de Marcos de ser hipócrita e disse que se ele tinha permissão para ter casos com outras mulheres, ele deveria dar a mesma liberdade à sua esposa. Ele pediu para ele ficar quieto, mas ele não ouviu, e isso acabou sendo um grande golpe verbal entre os dois. Pelo que ouvi, e com isso, quero dizer o que João revelou para toda a festa de casamento é que os pais de Marcos não têm um relacionamento perfeito. O pai de Marcos trai a mulher dele com várias mulheres, e ela sabe de tudo, mas tenta agir de forma indiferente ou ignorante porque, a essa altura, ela não pode se dar ao luxo de terminar com ele. Ele deu a ela uma vida de conforto e luxo, e ela não pode negociar isso a essa altura, e é por isso que ela continua tolerando a infidelidade dele. Sempre que algum tipo de briga acontece entre eles, ele a apazigua dando presentes e levando ela para passear, mas é só isso. Não tenho ideia de onde João tirou essa informação e se é verdade ou não. Mas é seguro dizer que causou um grande escândalo e foi um desastre completo. Ele entrou em uma onda de fúria total, batendo no peito, agarrando o cabelo e coisas do tipo. A situação era tão ruim que se ele não tivesse parado, eles teriam que chamar a polícia. Todo o espetáculo foi visto por todos. Os pais de Marcos estão envergonhados. Eles tinham muitos amigos e familiares que estavam presentes no casamento, e ver toda essa bobagem familiar era algo que eles simplesmente não conseguiam compreender. Foi nesse momento que Jéssica me ligou e me pediu para ir resgatar ela, e eu disse não. Quando terminamos de falar e desligar a ligação, João e os pais de Marcos já tinham ido embora. Alguns dos convidados do lado de Marcos também foram embora. Eles provavelmente não vão ter contato com Jéssica, e para ser honesto, eu realmente não os culpo. O casamento foi um desastre absoluto, e Marcos está bravo. Ele não tem falado com Jéssica, e ela está miserável. Ele disse a ela que ela deveria ser grata por ele ter ido em frente com o casamento depois que seu pai criou uma cena dessas e envergonhou todo mundo, especialmente seus pais. Marcos sempre cuidou de mim, e tenho a sensação de que ele nunca quis que João estivesse lá com ela em vez de mim, mas tudo isso é apenas especulação da minha parte. Nunca posso saber com certeza. Jéssica me enviou um e-mail detalhando tudo o que aconteceu e se desculpando por seu comportamento. Mas o pedido de desculpas também veio com uma culpa de que eu deveria ter vindo quando ela me ligou e que era meu dever como pai dela estar lá e ficar do lado dela e tentar trazer as coisas de volta à normalidade. Eu não respondi a ela, e acho que não responderei, embora eu tenha muito a dizer. Mas não adianta dizer nada porque eu sei que ela não vai entender minha perspectiva e meus sentimentos, então é hora de eu me proteger. Ela já me machucou o suficiente, e agora preciso de um espaço para mim. Estou machucado além do reparo. Júlia cortou completamente Jéssica, e ela também não foi ao casamento. Jéssica também enviou um e-mail para Júlia, mas ela nem se deu ao trabalho de ler, e acho que não vai. Ela tem sido minha rocha em tudo isso, e é engraçado porque ela também perdeu a filha. Posso acabar dizendo a Jéssica que preciso de um pouco de espaço e que entrarei em contato com ela novamente se quiser, mas, por enquanto, é o máximo que posso fazer. Atualização 2. Para todos aqueles que estavam esperando por uma atualização dramática, sinto muito por te desapontar.
Nenhum evento de cair o queixo aconteceu. Muitos de vocês estavam torcendo e desejando que Marcos deixasse Gabriela, mas isso também não aconteceu. Eles ainda estão muito juntos. Se há desentendimentos entre eles, eu não sei, e não desejo saber. Essas são questões que são entre marido e mulher e devem permanecer assim. Não pretendo me intrometer na vida deles, e sei que não sou bem-vindo de qualquer maneira. E mesmo se eu fosse, não quero mais fazer parte da vida de Jéssica. Eu cumpri meu dever da melhor maneira que pude, e agora estou dando um passo para trás. Não respondi ao e-mail dela. Pensei que sim, mas percebi que até mesmo uma tentativa de pedir que ela me desse espaço e respeitasse meus limites seria recebida com culpa e críticas dela, então era literalmente inútil. Em outras notícias, entrei para um clube de motociclistas na minha cidade, e nos encontramos uma vez por semana para beber. Júlia escolheu um hobby para si mesma, tricotar. Nós dois estamos fazendo questão de sair e aproveitar essa fase de nossas vidas. Fiz alguns amigos lá, e é bom ter pessoas para conversar, todas mais jovens do que eu, então eles tentam me manter informado sobre as coisas novas que os jovens fazem. Todos eles usam aplicativos de namoro, e eu sou o pai do grupo, e tenho que dar minha opinião sobre as garotas com quem eles saem. É bem divertido. Em outras notícias, estou planejando levar Júlia para uma pequena lua de mel, já que nunca tivemos a nossa. Estou um pouco nervoso, para ser honesto. Nunca fiz isso na minha vida, mas também é emocionante. Tenho amigos, tenho um círculo social e tenho algo pelo que ansiar. E o mais importante, tenho minha esposa. Eu preferiria muito mais ter minha filha comigo e minha família de volta, mas acho que nem sempre conseguimos o que queremos, e preciso fazer as pazes com isso. Atualização 3. Júlia e eu finalmente vamos para nossa lua de mel. Ela tinha lágrimas nos olhos quando contei a ela o que tinha planejado. Faremos uma longa viagem de carro de um mês inteiro. Um mês inteiro de nós dois na estrada, aproveitando e nos divertindo. Nós tínhamos economizado dinheiro para os filhos de Jéssica, se ela um dia escolhesse ter algum. Mas com a forma como fomos tratados, especialmente eu, Júlia e eu decidimos usar esse dinheiro para nós mesmos. Não houve mais nenhuma tentativa de Jéssica de entrar em contato conosco. Acho que é assim que vai ser, e se for assim, prefiro usar meu dinheiro arduamente ganho para tornar a vida melhor e mais aventureira para mim e minha esposa. Passamos toda a nossa vida adulta trabalhando duro para dar uma vida boa e um bom começo para o geral. Na minha opinião, fizemos o que podíamos. Ainda me dói dizer que Jéssica não viu os sacrifícios que fizemos, e se viu, não os apreciou. Criamos nossa filha e tentamos fazer o melhor que podemos. Ela pode fazer o mesmo com seus filhos, se escolher ter algum, e viver sua vida do jeito que quiser. De qualquer forma, ela tem um pai rico para cuidar dele se quando a necessidade surgir, então meus serviços não serão mais necessários. Dói, mas estou animado com o que o futuro reserva para Júlia e eu. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!